Bem, pessoal, olá, eu me chamo Maria Isadora, sou monitora da disciplina de Periodontia 1, e mediante o feedback de vocês, né, a escolha de vocês, e juntamente com as outras monitoras, nós resolvemos fazer uma série de vídeos curtos, mas que representam uma tentativa de facilitar o momento de estudo para a prova de AV1 e, de certa forma, ser uma revisão mesmo desses conteúdos. Então, vamos aqui dar seguimento. Os conteúdos que serão contemplados na prova de AV1 são basicamente dois: a etiologia, né, da doença periodontal e a classificação das doenças e condições periodontais. Inicialmente, né, para dar começo, sequência a esse estudo, nós vamos começar com a etiologia da doença periodontal. Para entender a etiologia, né, a causa da doença periodontal, é necessário ter o conceito, né, a definição muito bem clara do que é a doença periodontal. E para isso, coloquei aqui essa imagem que representa um fluxograma de progressão dessa doença para que a gente possa entender melhor. Inicialmente, tem-se o dente em boca, né, com saúde, os tecidos gengivais lá saudáveis, com todos aqueles aspectos já conhecidos por vocês, a gengiva com a cor rosé pálida, o aspecto casca de laranja observado na gengiva inserida, a ausência de sangramento. Então, tudo isso como sinal de saúde, né? Como a representação, os aspectos que representam a saúde dos tecidos. Com o passar do tempo, quando não há uma correta higienização, ocorre o acúmulo de biofilme, né? Aqui denominado placa, mas são sinônimos, placa ou biofilme. Então, ocorre o acúmulo desse biofilme que vai acabar gerando uma inflamação, uma resposta, né, do organismo àquele agente, né? Que o biofilme é nada mais, nada menos do que um conjunto de bactérias que vão estar ali organizadas e podem acabar trazendo danos para o organismo. Então, essa resposta inflamatória, ela vai se dar de modo a apresentar alguns sinais que vão ser observados clinicamente, e esses sinais, se forem descritos, podem ser basicamente três: o sangramento, o edema e a vermelhidão, né, também chamada de rubor. Então, esses três aspectos são os sinais observados na presença da gengivite, que é uma inflamação que vai se restringir somente à gengiva. Então, somente a gengiva, o periodonto de proteção, vai estar sendo atingido por essa inflamação em decorrência da presença do biofilme. Lembrando que a gengivite, né, ela é uma doença muito prevalente, então pode acontecer com qualquer um de nós, a depender do nível de higienização, e também não tem predileção por faixa etária. Sua característica básica realmente é a presença do biofilme, principalmente aí supragengival. Com a progressão, né, desse acúmulo de biofilme, pode ocorrer um agravamento da condição inicial, né, que era a gengivite, e pode ocorrer uma evolução para a periodontite, que nesse caso já representa uma inflamação, né, que envolve os tecidos, né, de sustentação do dente. Lembra lá do ligamento, do osso, certo? Do cemento. Então, nessa patologia, nessa doença, há um acometimento desses tecidos de sustentação. A periodontite, né, é uma inflamação que acaba causando uma reabsorção óssea, ou seja, tem um envolvimento do osso. E é aí que a gente nota, né, esse agravamento, essa progressão, quando a gente vai relacionar com a gengivite, que atingir apenas os tecidos de proteção, o periodonto de proteção. Além, né, da gengivite e da periodontite, a gente ainda pode relacionar a doença periodontal a alterações periodontais agudas, né? Como, por exemplo, as doenças necrosantes, os abscessos periodontais e as pericoronarites. Seria uma outra vertente da doença periodontal. E nesse caso, né, tem uma característica básica que é a presença de muita dor, né? Então, nessas alterações periodontais agudas, tem-se a característica da presença de muita dor. Lembrando que algo que é bem interessante de ficar assim claro e fixado, nítido, é o conceito de que a doença periodontal só ocorre na presença do biofilme. Então, é obrigatório, é um fator obrigatório a presença do biofilme para o desenvolvimento da doença periodontal. Outra coisa também interessante de ser colocada aqui é com relação à progressão. A periodontite só vai ocorrer a partir
de uma gengivite prévia. Não existe o desenvolvimento da doença periodontite sem previamente, sem de maneira anterior ter ocorrido uma gengivite. Agora, falando um pouquinho com relação à etiologia propriamente dita, né, que é o tema, o conteúdo desse momento de revisão, essa etiologia ela é complexa e multifatorial. Aí você deve estar se perguntando, oxente, mas tu acabou de dizer que o fator obrigatório era o biofilme. Como é que essa etiologia é multifatorial? Se você falou só de um fator. Pois bem, o biofilme ele é o fator obrigatório, o que não quer dizer que não existam outros fatores que venham a ser modificadores e influenciadores no desenvolvimento da doença periodontal. Esses fatores, né, podem ser, por exemplo, a deficiência imunológica, que diz respeito à resposta imune do hospedeiro, e a gente consegue observar isso, né, muito nitidamente, como, por exemplo, em casos em que um paciente com pouco biofilme, ele tem uma resposta muito exacerbada. E, nesse sentido, a gente pode fazer uma relação de que, por exemplo, nesse caso, pode existir uma interferência do sistema imunológico dele, que está fragilizado, ele pode estar imunossuprimido, e por isso essa resposta é tão grande. Ou ainda existem pacientes que, mesmo na presença de muito biofilme, desenvolvem muito poucos sinais ou agravamento dessa doença. E pode ser resultado, por exemplo, de um sistema imunológico com vigor, que está ali agindo, né, da maneira mais protetora possível e provocando realmente uma proteção desses tecidos. Além do biofilme e da deficiência imunológica, da resposta imune do hospedeiro, a gente tem também os hábitos sociais, né? Os hábitos sociais que a gente pode relacionar com o fumo, principalmente. O fumo, né, que tem a presença da substância nicotina, que causa efeitos vasoconstritores, alterações, né, nos vasos, e pode causar vasoconstrição e se torna citotóxico, né, sobre os tecidos, causando, assim, alterações na microbiota e na patogênese da doença. A questão dos genes como fator relacionado e multifatorial à etiologia da doença periodontal, eu coloquei aqui um asterisco, porque é algo que não foi descoberto ainda, não é explicado o mecanismo, né? Ou seja, em termos genéticos, existem evidências científicas de que a genética ela vai estar influenciando, né, na etiopatogênese da doença, porém, esses mecanismos desses genes, eles não bem estabelecidos, não foram ainda bem compreendidos pela ciência. O que não quer dizer que não exista uma influência, né? Algo que possivelmente no futuro, quem sabe, a partir desses fatores de risco genético, consiga se traçar um prognóstico ou a gravidade, o risco que determinado paciente pode ter. E a superfície colonizável, né, que é o outro fator que estaria faltando aqui, diz respeito ao dente propriamente dito. Como eu falei que o biofilme é um fator obrigatório, então, para que esse biofilme se instale em boca, é necessário que exista o dente. O dente é nada mais, nada menos do que a superfície colonizável. Eu preciso que haja dente para poder ter o desenvolvimento da doença periodontal, já que é o dente que vai servir ali, né, de lugar em que se implanta, ocorre a implantação do biofilme. Então, essa etiologia, ela é complexa e ela é multifatorial. Volto a afirmar isso, que é muito importante ter essa noção de inter-relação de fatores. E agora falando um pouquinho, né, desses estágios de formação do biofilme. O biofilme, que já foi tão citado aqui, né, é um fator obrigatório para o desenvolvimento da doença periodontal. Então, vamos entender um pouquinho como é que se dá essa formação. Esse biofilme, ele vai ser formado, né, a partir de estágios. Aqui a gente tem 5 estágios, né, estão sendo mostrados aqui nessa imagem. O estágio 1, né, que é o estágio inicial, nesse estágio a gente tem a formação, né, da película adquirida. Ou seja, o dente está lá, depois que você escovou, o dente limpo, em boca, ele vai entrar em contato com a saliva e vai formar a película adquirida. Essa película, ela diz respeito, né, a uma camada acelular de proteínas que se ligam à hidroxiapatita. A hidroxiapatita que está presente lá no esmalte. Então, essa película ela é formada
e ela se torna uma base, né, para o desenvolvimento do biofilme dental. É a partir da película adquirida que vai começar o processo de adesão de bactérias. Na fase 2, né, a gente pode observar aqui pela imagem, mesmo que didaticamente, que há uma presença de poucas bactérias e tem-se, portanto, uma pequena diversidade de bactérias. Começaram-se a aderir bactérias lá naquela película da superfície do esmalte e, como são em menor quantidade, são em pouca quantidade, elas não são tão diversificadas. É uma fase de colonização inicial. Já no estágio 3, né, é chamada de fase de acumulação ou estruturação, ocorre um crescimento bacteriano em microcolônias sésseis, aumentando assim a diversidade, né? Essas bactérias agora vão estar em maior número e em maior diversidade. Isso porque ocorre uma coadesão. Elas vão começar a se interrelacionar e vão se ajudar, digamos assim, mutuamente. Por exemplo, pode haver uma união de uma Streptococcus gordoni com uma Staphylococcus mutans. E essa associação vai acabar aí gerando uma fase 3 da formação dessas microcolônias sésseis. Se nós formos depois, nós vamos depois ver o nome, né, desses micro-organismos periodontopatógenos, e aí a gente vai ter uma noção maior de quem realmente são, né, nomear esses micro-organismos. Aqui a gente está falando mais de maneira geral. Então, o estágio 3 diz respeito à formação de microcolônias. Já ocorre uma maior quantidade de bactérias ali aderidas ao dente e uma maior diversidade. No estágio 4, também chamado de fase de maturação do biofilme, há justamente esse processo de maior organização e o biofilme vai ficando numa fase mais matura, para que no estágio 5 ocorra a fase de dispersão, né? Essa fase de dispersão que diz respeito à liberação das bactérias, né? E elas vão ficar suspensas, né? Elas vão voltar lá para a fase inicial, elas são suspensas, dá para observar aqui ó, didaticamente na imagem. Então, esses 5 estágios são as fases, as etapas de formação do biofilme. Agora, falando um pouquinho com relação à progressão desse biofilme, né, o biofilme que eu acabei de explicar as fases e que é uma comunidade de micro-organismos que vão estar organizados em uma matriz, ele, a partir do seu tempo de acúmulo e da sua quantidade, vai adquirindo, mudando nas suas características. Inicialmente, eu tenho uma bolsa gengival que fica ali mais restrita à região de sulco, e ela tem algumas características que vão acabar se diferenciando à medida que esse biofilme vai se aprofundando. Uma vez que se forma a bolsa, né, as condições nutricionais das bactérias elas vão sendo também modificadas. As bactérias que antes estavam aqui na superfície, né, lá no biofilme, aqui na superfície, elas eram aeróbicas, necessitavam da presença de oxigênio para que conseguissem sobreviver. À medida que esse biofilme vai se aprofundando, essas características elas vão se alterando. E as bactérias antes gram-positivas aeróbicas passam a ter características agora de bactérias gram-negativas, passam a ser bactérias gram-negativas e vão adquirindo características mais específicas. Essas bactérias que estão dentro da bolsa, elas passam a ter uma resistência e vivem, são aquelas que vão viver sem a presença do oxigênio e vão se alimentar ali de sangue e de exudatos. Quanto mais né, infragengival, subgengival tiver esse biofilme, maior essa variação de características, como uma forma realmente delas se adaptarem, né, passarem a resistir às condições do ambiente e conseguirem prevalecer ali naquela região. Quando o biofilme, né, ele não é desorganizado, ele vai acabar calcificando e formando o que popularmente é conhecido como tártaro, né, mas tecnicamente a gente chama de cálculo dental. O cálculo dental é a calcificação desse biofilme, a partir da não desorganização dele. Se vai se acumulando biofilme, não é feita a higienização correta, a escovação, o uso do fio dental, esse biofilme ele vai começar a se calcificar, formando o cálculo dental. Uma coisa muito importante de ser colocada aqui é que o cálculo dental ele não vai causar periodontite. Ele, na verdade, ele é um produto secundário. Então, outra
noção, outro conceito que é muito importante de se ter. O cálculo dental, ele não causa a periodontite ou a doença periodontal, ele é um fator, um produto secundário. Com a formação desse cálculo, né, a gente pode diferenciar ele em cálculo supragengival e em cálculo subgengival. O cálculo supra, né, como o próprio nome já diz, supra é acima, então ele fica acima da gengiva. E o cálculo subgengival é aquele que vai ficar abaixo da gengiva, abaixo. Essas apresentações, né, mediante o posicionamento, essas classificações do cálculo dental, acabam que apresentando características diferentes. O cálculo supragengival, ele possui uma cor mais amarelada, isso em decorrência, né, da presença de bactérias aeróbicas mais presentes. Lembra lá da explicação anterior, que as bactérias aeróbicas elas ficam mais aqui na superfície dental, não ficam tão subgengival devido à necessidade do oxigênio. Então, a cor desse cálculo supragengival é amarelada em decorrência da presença dessas bactérias. Ele é menos mineralizado e também é formado em camadas. Já o cálculo subgengival, né, que está ali abaixo da gengiva, ele possui uma cor mais escura, devido justamente à prevalência de bactérias anaeróbicas, e é mais mineralizado. Outro aspecto importante de ser falado é com relação à importância clínica, né, de entender que o fator cálculo, a presença do cálculo se torna um fator retentivo de placa, um fator retentivo de biofilme, o que pode ainda mais dificultar a higienização e facilitar o acúmulo desse biofilme. Por isso que no início eu já fixei essa seguinte frase: o cálculo, ele não é, né, causa da doença periodontal, da periodontite, porém é um produto secundário, podendo estar ali causando, por exemplo, sendo um fator a contribuir com a retenção do biofilme. Agora, falando um pouquinho sobre os patógenos, né, propriamente dito, a microbiologia da doença periodontal, os patógenos periodontais, nós podemos citar basicamente 3 tipos de bactérias que vão estar ali sendo mais prevalentes e que têm uma relação direta com a doença periodontal. A bactéria A, né, conhecida como A, que na verdade é a Agregatibacter actinomycetem comitans, a bactéria PG, né, que é a Porphyromonas gingivalis, e a bactéria PI, que é a Prevotella intermédia. Cada uma dessas bactérias, elas possuem características específicas, mas de maneira geral, todas as 3 elas são gram-negativas, certo? Sendo que a né, a Agregatibacter actinomycetem comitans, essa bactéria, ela tem uma maior adesão às células epiteliais e à hidroxiapatita, e por isso está mais relacionada lá ao cemento e osso, justamente porque é onde tem a presença da hidroxiapatita, sendo também anaeróbias facultativas. Já a bactéria Porphyromonas gingivalis, ela é uma anaeróbia estrita, ou seja, com a presença de oxigênio, ela não consegue sobreviver. Sendo que é bastante relacionada à degradação do colágeno. E por isso, se a gente lembrar que existe o colágeno lá no ligamento periodontal e no tecido conjuntivo, a gente consegue criar logo uma relação de ação, né, de potencial risco que essa bactéria pode causar nesses tecidos. Já a bactéria Prevotella intermédia, ela é anaeróbia também estrita, só que nesse caso ela é associada mais à degradação da matriz extracelular, sendo bastante relacionada às doenças necrosantes. Com relação à resposta do hospedeiro, né, ao biofilme, o que é que a gente pode entender, né? Depois de ter visto já que a doença periodontal ela tem uma etiologia multifatorial, que o biofilme é fator obrigatório para o desenvolvimento da doença periodontal, que uma periodontite ela sempre é precedida de uma gengivite, não há como ter uma periodontite sem ter tido uma gengivite, ou seja, ela é uma progressão. Depois de ter entendido que o cálculo dental, né, uma calcificação do biofilme, mas que não é o fator causal, não é ele que causa a periodontite ou a doença periodontal de maneira geral. Agora a gente vai entender como é que o hospedeiro vai responder e quais danos que isso pode causar. Existe, né,
a presença da bactéria e o hospedeiro vai responder a partir do sistema imune. Essa resposta ela pode acabar causando um dano direto ou um dano indireto. No caso do dano direto, o que ocorre é a ação da própria bactéria sobre o tecido, lesionando aquele tecido. Ou seja, não há um fator secundário, não há outra coisa senão a presença da bactéria causando o dano. Já no dano indireto, o que ocorre é uma tentativa do organismo de se defender. E é nesse momento em que o organismo vai estar tentando se defender que ele acaba liberando, por exemplo, enzimas proteolíticas, como, por exemplo, a colagenase, ou ainda durante a fagocitose, como foi visto já em aula e explicado, durante a fagocitose ocorre a liberação de produtos que vão acabar denegrindo, degradando aquele tecido. Resumindo, quando ocorre a presença do biofilme, o sistema imune vai responder, e essa resposta do sistema imune pode acabar causando um dano também ao tecido. E esse dano é chamado de indireto, porque diretamente não é o que se esperava. Se espera que o sistema imune venha a responder, protegendo aqueles tecidos e auxiliando na debelação daquela infecção, daquele micro-organismo. Quando ocorre algum dano, é indireto porque não era o esperado. Já o dano direto é o próprio micro-organismo. A bactéria chega lá no tecido e acaba causando algum dano, isso porque é um micro-organismo, né, periodonto patógeno. Tendo entendido isso, nós vamos aqui, né, para essa imagem que, inclusive, vocês encontram lá no livro de patologia básica, né, do Robbins, essa imagem que vem retratar justamente esse processo de inflamação. Quais são as alterações que vão acontecer nesse processo? O que é que muda a nível vascular? O que é que muda a nível macro? O que é que a gente enxerga fora quando há essa invasão de micro-organismos, né, no tecido? Bem, durante o processo inflamatório, né, vão ocorrer eventos vasculares, né? Muita coisa vai acontecer e essas mudanças que vão ocorrer vão acabar contribuindo para manifestações clínicas, para sinais que a gente acaba observando. Quando tem-se uma bactéria, um micro-organismo no tecido, ao chegar lá, essa bactéria ela vai acabar encontrando basicamente dois tipos de célula. Os mastócitos, certo? Que esse tipo de célula ele já possui os mediadores de maneira interna, e o macrófago que não possui os mediadores, mas que vai estar ali contribuindo no processo de fagocitose e na liberação de produtos. Através do macrófago, ocorre a liberação, né, de citocinas e quimiocinas, que vai ativar um processo chamado de quimiotaxia, né, a fim de atrair, né, os monócitos que estão na corrente sanguínea para que saiam desse vaso e cheguem lá no tecido onde está ocorrendo aquele processo inflamatório, aquela presença do micro-organismo que é a bactéria. Tudo isso ocorre através dessa quimiotaxia. Devido a esse processo, vão ocorrer inúmeras alterações, ou seja, a bactéria chegou no tecido, ela vai encontrar mastócito e macrófago. Mastócito já tem mediadores, como, por exemplo, a histamina. Já o macrófago não tem mediadores, mas ele libera citocinas que vão acabar ativando o monócito, que está lá dentro da corrente sanguínea, lá dentro do vaso, e esse monócito, quando ativado, quando atraído, a partir da quimiotaxia, vai sair de dentro do vaso e vai lá para o tecido. Tudo isso a partir de um processo, né, chamado de diapedese, vai ocorrer toda aquela rolagem e aí um aumento da permeabilidade do vaso para que esse monócito, que essa célula consiga sair do vaso e chegue no tecido. Lembrando que o monócito, né, quando ele sai fora do vaso, ele passa a ser chamado de macrófago. Então, todo esse processo, ele vai ter uma implicação e resulta em alterações, como, por exemplo, o aumento do fluxo sanguíneo, que vai precisar ter um aumento desse fluxo para que cheguem mais células, não só o monócito, a célula monocítica, como também linfócitos e outros tipos de células do sistema imune, né, sistema de defesa. Além disso, o calibre do vaso é aumentado, ou seja, a largura desse vaso, a luz desse vaso, o calibre é aumentado, e a permeabilidade porque justamente é necessário que haja essa transmigração, essa mudança da célula de dentro do vaso para o tecido. Então, essas três características, basicamente, vão
está aí ocorrendo como resultado desse processo inflamatório. Sim, eu falei a nível micro, né, a nível vascular. E a nível macro, o que é que isso vai ter de implicação, né, clínica? O que é que eu vejo? Bem, o aumento do fluxo sanguíneo, né, juntamente com o aumento do calibre do vaso, a vasodilatação, são intimamente relacionados ao calor e ao rubor, ou seja, calor que representa o aumento das temperaturas daquele tecido e o rubor que é a vermelhidão. A presença do aumento do fluxo sanguíneo e o do calibre do vaso vão gerar aí um calor e rubor, aumento da temperatura e vermelhidão. Já o aumento da permeabilidade vascular vai favorecer o acúmulo de fluido intersticial, gerando assim o edema, né? O edema que é visto lá de maneira macro na gengiva e é um sinal, né, de ausência de saúde. Agora, falando dos fatores modificadores da resposta do hospedeiro, existem vários fatores que vão estar influenciando essa resposta. Dentre eles, a diabetes, né, a doença diabetes, que é uma doença de bastante prevalência e que vai resultar em alterações no metabolismo e na glicosilação não enzimática de proteínas, entre elas, né, as proteínas colágenas, causando assim problemas desde a cicatrização quanto a vascularização daquela região. Além disso, fatores como a puberdade, a menstruação, o uso de anticoncepcionais, a gravidez e a menopausa acabam por ter uma relação direta com uma maior produção ou uma alteração na produção de hormônios sexuais, como, por exemplo, estrogênio, progesterona e testosterona, que influenciam diretamente o processo inflamatório. E, por fim, os medicamentos. Esses medicamentos, né, que não se restringem somente a uma classe ou a um tipo de medicamento, mas que acabam influenciando de maneira a modificar ou a aumentar a propensão para o desenvolvimento da doença periodontal. Alguns exemplos desses medicamentos, por exemplo, são a ciclosporina e a prednisona, né, o medicamento prednisona juntamente com a ciclosporina, que são imunossupressores, tem-se ainda a nifedipina, a fenitoína e ainda o Rivotril, por exemplo. Então, são medicamentos que não vão estar causando, ou seja, porque eu tomo a ciclosporina, obrigatoriamente eu vou ter o desenvolvimento da doença periodontal. Não, não é isso. Só que o fato de estar utilizando esses medicamentos, associado à presença do biofilme, ao descuido com a higienização, acaba que aumentando a propensão do desenvolvimento da doença. Não é um fator determinante, mas é um fator modificador e é importante de se tomar nota. Bem, basicamente é isso com relação à revisão, né, da etiologia das doenças periodontais, sempre está fixando alguns conceitos e vamos dando sequência aí a esse estudo para conseguir ter um bom resultado na prova de AV1. Oi, gente. Eu sou a Mariane, monitora de pério, e nossa prova está chegando e eu e as outras monitoras resolvemos fazer um resumo rápido para vocês. E eu vou falar um pouquinho sobre a classificação das doenças e condições periodontais, sobre saúde, as condições gengivais e as doenças periodontais necrosantes. Primeiro, vamos identificar bem o que é saúde e o que é doença. Para o paciente ter saúde periodontal e saúde gengival, acontecem em dois casos. Primeiro, o paciente pode apresentar saúde clínica gengival em um periodonto intacto, e o paciente pode apresentar saúde clínica gengival em um periodonto reduzido. Nos casos de periodonto reduzido, o paciente pode ter a periodontite estável e pode não ter periodontite. Vamos começar com a saúde clínica em um periodonto intacto. Como o nome já diz, é um periodonto intacto, íntegro, não teve modificação. Então, é uma saúde em um periodonto que não tem perda de inserção, a profundidade de sondagem é de até 3 milímetros, ou seja, não tem alteração. Sangramento à sondagem atinge menos de 10% dos sítios, o que é um indicativo de saúde. Quando a gente faz a sondagem e o sangramento está em menos de 10% dos sítios,
é um sinal de saúde e não apresenta perda óssea radiográfica. Em saúde, no paciente com saúde clínica gengival e um periodonto reduzido, o paciente pode ter periodontite estável, que vai haver uma perda óssea, já que o periodonto é reduzido, profundidade de sondagem de até 4 milímetros, sangramento em menos de 10% dos sítios, que eu já falei, é sinal de saúde, e ele apresenta perda óssea radiográfica. Já o paciente sem periodontite, ele também vai apresentar perda de inserção, porque é um paciente com periodonto reduzido, apresenta profundidade de sondagem não alterada, ou seja, de até 3 milímetros, e sangramento em menos de 10% dos sítios, ou seja, saúde. E ele pode apresentar uma possível perda óssea. Um exemplo são casos de recessão gengival e aumento de coroa clínica. Agora, um pouco das doenças gengivais. As doenças gengivais podem ser divididas em gengivite induzida pelo biofilme e gengivite não induzida pelo biofilme. As gengivites induzidas pelo biofilme vão se dividir em gengivite associada somente ao biofilme, que aí vamos ter as subcategorias de gengivite associada somente ao biofilme em um periodonto íntegro, em um periodonto reduzido, ou em um periodonto reduzido tratado periodontalmente. Pode acontecer a gengivite induzida pelo biofilme mediada por fatores de risco sistêmicos ou locais, e a gengivite induzida pelo biofilme, que é associada a algum tipo de medicamento. A gengivite associada somente ao biofilme, em um periodonto íntegro, vai apresentar uma profundidade de sondagem de até 3 milímetros, sangramento à sondagem em mais de 10% dos sítios, aí já vem a indicativo de doença, e não há perda de inserção e nem perda óssea radiográfica. Já a gengivite em um periodonto reduzido, ele também vai apresentar profundidade de sondagem de até 3 milímetros, sangramento à sondagem em mais de 10% dos sítios, sinal de doença, só que ele apresenta perda de inserção e possível perda óssea radiográfica, porque é uma gengivite em um periodonto reduzido. E a gengivite em um periodonto reduzido tratado periodontalmente tem as mesmas características da gengivite em um periodonto reduzido, só que nesse caso, nesse paciente, ele tem um histórico de periodontite. Então, ele tem a perda óssea, mas ele vai apresentar profundidade de sondagem de até 3 milímetros, sangramento à sondagem em mais de 10% dos sítios e perda óssea radiográfica. De acordo com a localização, a gente pode classificar a periodontite em localizada e generalizada. Localizada é de 10 a 30% dos sítios com sangramento. Então, quando a gente faz o cálculo e dá de 10 a 30% dos sítios com sangramento, a gente diz que é localizada. Se der acima de 30% dos sítios com sangramento, então ela é generalizada. Abaixo de 10 é saúde, então não vai ser classificado. A gengivite mediada por fatores de risco sistêmicos ou locais podem ser associadas fatores de risco sistêmicos ao tabagismo, hiperglicemia, fatores nutricionais, agentes farmacológicos, condições hormonais e condições hematológicas. O exemplo das condições hormonais, gravidez, puberdade, que são coisas que podem atingir a nossa gengiva. Já os fatores de riscos locais, fatores de retenção de biofilme dental, secura bucal. O que são esses fatores de retenção de biofilme dental? Aparelho, apinhamento, que a gente conhece como dente intramelado. E a gengivite induzida pelo biofilme pode ser também influenciada por medicamentos. Alguns medicamentos podem provocar um aumento gengival. Esses medicamentos são das classes de anticonvulsivantes, anticoncepcionais e imunossupressores. Exemplos são ciclosporina A, ifedipina e fenitoína. Agora vamos para doenças gengivais não induzidas pelo biofilme. Podem estar associadas às desordens genéticas e de desenvolvimento, infecções específicas, condições inflamatórias e imunes, processos reacionais, doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, pigmentação gengival. Um exemplo de pigmentação gengival, tatuagem de amálgama.
Já as doenças periodontais necrosantes, aqui a gente encerrou a parte gengival. Agora a gente vai ver um pouco sobre as doenças periodontais necrosantes. São processos inflamatórios do periodonto caracterizado pela presença de necroses ou ulceração das papilas interdentais, sangramento gengival, halitose e dor. Outros sinais e sintomas associados podem incluir formação de pseudomembranas, linfadenopatia e febre. Então, pacientes que apresentam essas condições periodontais necrosantes, eles apresentam muita dor, têm um odor bem característico e forte, e podem ser divididos em 3: gengivite necrosante, periodontite necrosante e estomatite necrosante. A gengivite necrosante, as principais diferenças. Na gengivite não há perda óssea, então vai atingir as papilas interdentais, mas sem atingir o periodonto de inserção. A periodontite necrosante vai haver uma perda óssea acelerada, então vai haver sequestro ósseo. E a estomatite necrosante apresenta necrose dos tecidos moles estendendo-se além da gengiva. Então, ela não vai ficar restrita à papila. E é isso, era o que eu tinha para falar para vocês. Obrigada. Olá, sou Maria Isadora, monitora de Periodontia 1 e vou falar um pouquinho com vocês sobre a periodontite. A gente já viu a gengivite e viu que ela comete os tecidos de proteção do dente. A gengivite ela pode evoluir para uma periodontite que vai ter o comprometimento dos tecidos de sustentação, ou seja, eu vou estar comprometendo o cemento, o ligamento periodontal e osso alveolar. Para ser uma periodontite, eu tenho que ter uma bolsa ativa e tenho que ter perca de inserção. A periodontite, ela caracteriza-se pela perca de inserção em 2 ou mais sítios interproximais não adjacentes e pela perda de inserção de 3 milímetros ou mais na vestibular lingual de 2 ou mais dentes. Essa imagem do lado, a gente está vendo a arcada superior e inferior. O xizinho está mostrando uma perca de inserção interproximal no sítio. Aí na arcada superior, a gente está vendo no incisivo central uma perca de inserção disto-vestibular. A gente viu que cada dente tem 6 sítios. A gente vai avaliar esses 6 sítios, que são disto-vestibular, vestibular, mesio-vestibular. Disto-lingual ou disto-palatino, palatino e mesio-palatino. E no incisivo central, a gente tem uma disto-vestibular e no canino uma mesio-vestibular. Esses 2 dentes, eles não estão vizinhos, eles não estão adjacentes. Aí seria o caso de uma perca de inserção em 2 sítios interproximais não adjacentes. Só que na arcada inferior, a gente tem um incisivo central com uma perca de inserção interproximal disto-vestibular e um incisivo lateral com uma perca de inserção interproximal mesio-vestibular. Aí a gente tem um caso de sítios adjacentes. Na antiga classificação, a periodontite era dividida em crônica ou agressiva. Na nova classificação de 2018, a periodontite é dividida de acordo com os seus estágios e os seus graus. A gente vai comentar um pouquinho sobre os estágios da periodontite, que são divididos em estágio 1, estágio 2, estágio 3 e estágio 4. O estágio ele vai definir a severidade e a complexidade da doença, através da perca de seção interproximal, perca óssea radiográfica, perca dental, profundidade de sondagem e perca óssea. No estágio 1, em todos os estágios, a gente vai ver essa divisão entre características determinantes e características secundárias. As características determinantes as primeiras pontuações que a gente vai avaliar. As características secundárias são mais para se restar alguma dúvida ou para fechar o diagnóstico.
Nas características determinantes do estágio 1, a gente vê uma perca de inserção interproximal de 1 a 2 milímetros, uma perca óssea radiográfica no terço coronal, que vai ser menor que 15%. Já nas características secundárias, é visível uma profundidade de sondagem de até 4 milímetros. Nos casos que a gente viu em sala com Luciana, a gente viu que uma profundidade de sondagem de 3 milímetros é uma profundidade de sondagem normal. Aí, nesse estágio 1, a gente não vai ter perca dental devido à periodontite e a percócia ela é horizontal. A percócia horizontal é aquela percócia mais reta, é aquela percócia que acontece mais devagar, enquanto a vertical, que é aquela coisa mais tortinha, mais descida, ela é uma percócia que está em maior ação. No estágio 2 da periodontite, suas características determinantes. A perca de inserção interproximal, que no estágio 1 era de 1 a 2, no estágio 2 passa de ser de 3 a 4. Vocês vão ver que essas características de perca de inserção interproximal elas vão aumentando de estágio a estágio. A perca óssea radiográfica continua sendo no terço coronal, só que passa a ser de 15 a 33%. Nas características secundárias, a profundidade de sondagem passa a ser de até 5 milímetros. Eu continuo sem ter uma perca dental devido à periodontite e continuo continuo com a mesma perca óssea horizontal. O estágio 3. No estágio 3, eu tenho a perca de inserção interproximal de 5 milímetros ou mais. Minha perca óssea radiográfica ela passa a se estender a metade ao terço apical da raiz. Nas características secundárias, a profundidade de sondagem é de 6 milímetros ou mais. A perca dental, a gente já passa a ter uma perca dental pela periodontite de até 4 dentes. A perca óssea passa a ser vertical de até 3 milímetros e eu posso ter furca grau 2 ou grau 3. Nas características determinantes do estágio 4, elas são muito parecidas com a do estágio 3. O que a gente vai ver mais diferenças são nas características secundárias. Aí, nessas características determinantes do estágio 4, a perca de inserção interproximal continua sendo de 5 milímetros ou mais. A perca óssea radiográfica ela se estende a metade ao terço apical da raiz, como no estágio 3, só que nas características secundárias, a perca vai ser de 5 dentes ou mais pela periodontite. E essa perca desses dentes pode causar um trauma oclusal, disfunção mastigatória, defeito do rebordo grave, entre outros problemas de oclusão para o paciente. A gente viu também que a gengivite ela é dividida de acordo com sua extensão e na periodontite continua sendo na sua extensão, sendo dividida em localizada e generalizada. Quando localizada tem menos de 30% dos sítios contaminados e generalizada possui mais de 30% dos sítios contaminados. E aqui é um quadrozinho bem visual para organizar os estudos de vocês. É isso, obrigada e uma boa prova. Olá, pessoal. Agregado aos estágios já falados por Isadora, nós também iremos avaliar a taxa de progressão dessas periodontites. E, para isso, foram determinados alguns graus. Como podemos ver aqui na tabela, grau A, B e C. Esses graus nos indicam a taxa de progressão, como eu já havia dito, e serve para avaliarmos essas evidências ou o risco que essas periodontites têm quanto à sua progressão. Para isso, nós iremos avaliar, inicialmente, os critérios primários, que são as evidências diretas, também denominadas de características determinantes, que, dentre elas, estão a perda de inserção clínica, a perda óssea e o fenótipo. Em seguida, quando essas características não forem fornecidas para a gente, nós iremos avaliar os fatores modificadores, que se restringem ao tabagismo e à diabetes.
Com relação ao grau A, nós consideramos o paciente com uma progressão lenta e temos como características determinantes, também denominadas de evidências diretas, uma evidência de não progressão de perda de inserção clínica por 5 anos, ou indireta, quando essa perda óssea ao ano for de até 0,25 milímetro. Quanto ao fenótipo, nós podemos classificar que esses pacientes eles têm um grande acúmulo de biofilme para uma pouca destruição periodontal. E com relação aos fatores modificadores, podemos dizer que esses pacientes não têm fatores de risco, ou seja, eles não são fumantes e também não são diabéticos. Com relação ao grau B, nós consideramos uma progressão moderada. Com isso, a característica determinante, que também podem ser classificadas como evidência direta e indireta, nós temos que, para a evidência direta, há uma progressão de perda de inserção clínica inferior a 2 milímetros numa duração de 5 anos. E com relação às evidências indiretas, podemos observar que esse paciente teve uma perda óssea de 0,25 milímetro a 1 milímetro, não excedendo essa quantidade. E quanto ao fenótipo, nós podemos considerar que esse paciente ele tem uma destruição compatível com os depósitos de biofilme, ou seja, a destruição periodontal está compatível com relação à quantidade de depósito de biofilme nesses pacientes. Quando iremos observar os fatores modificadores, podemos ver que esses pacientes são fumantes de até 10 cigarros ao dia. E ao avaliarmos a diabetes, é necessário solicitarmos um exame denominado de hemoglobina glicada. Nesses pacientes, essa hemoglobina vai estar menor que 7%. Nesses pacientes diabéticos, consideramos assim um paciente com uma diabetes controlada. Com relação ao grau C, nós podemos considerar que é uma progressão muito rápida. E para isso, na evidência direta, nas características determinantes, nós temos que uma progressão igual ou superior a 2 milímetros em 5 anos. E com relação à evidência indireta, nós temos uma perda óssea ao ano superior a 2 milímetros. Então, quando relacionamos essas progressões, nós podemos observar que é um período de tempo curto para uma grande perca, tanto óssea, como uma progressão para esses pacientes, induzindo a estes uma maior destruição nesses tecidos periodontais. Com relação às características de evidência indireta, nós podemos observar que essa destruição excede ao esperado, ou seja, a quantidade de placa nesses pacientes é pouca quando relacionamos a uma grande perca de destruição periodontal. Por este motivo, consideramos uma progressão de rápida destruição para esses pacientes. Além disso, nós também podemos dizer que para esse grau, o paciente, em alguns momentos, podem apresentar um padrão incisivo molar. O que isso quer dizer? Que nesses dentes incisivo e primeiro molar, há pouco biofilme e muita perda de inserção. Com relação a isso, também está agregado pacientes jovens e normosistêmicos, sendo necessário sempre avaliarmos durante os exames essas características criteriosamente para diagnosticarmos. E ainda podemos acrescentar que esses pacientes eles não respondem bem ao tratamento de raspagens e escovação, ou seja, um tratamento mecânico. Sendo assim, é necessário a introdução de alguns antibióticos para pacientes com esse tipo de grau.
Quando iremos observar os fatores de risco, ou seja, os fatores de modificação, podemos observar que esses pacientes são tabagistas que fumam mais de 10 cigarros ao dia. Ou ainda são pacientes diabéticos que, ao realizar a hemoglobina glicada, deu um valor superior a 7%. Ou seja, não temos um paciente considerado controlado diante do exame. Agora, nós iremos observar algumas imagens que eu trouxe para que a gente possa associar a esses graus. Com relação ao grau A, como eu já havia dito, nós podemos observar na imagem que é um ritmo de progressão lenta, e, além disso, nós também podemos associar a imagem do paciente, a imagem exterior, com a imagem das radiografias e observarmos que, na grande maioria, podemos observar que esses pacientes eles não têm uma progressão de perda, de destruição periodontal considerada acelerada. Quando observamos agora o grau B, consideramos que esse ritmo de progressão já é considerado moderado. Podemos observar uma inflamação na gengiva, depósitos de biofilme, e associado a isso, há também a perda óssea radiográfica, como podemos observar nas imagens. E com relação ao grau C, podemos observar que para destruição óssea, para destruição periodontal, esse paciente tem pouco depósito de biofilme. Quando relacionado às imagens radiográficas, percebemos que esse paciente tem uma grande perca de osso nessas regiões. Para isso, devemos avaliar criteriosamente todos esses pontos e determinarmos graus para classificarmos esse paciente como diagnóstico de periodontite. Com relação a isso, nós também podemos classificar um paciente que tem uma periodontite e esta está associada às doenças sistêmicas. Quanto a esse tipo, nós consideramos que a doença sistêmica ela pode interferir de duas formas nesses pacientes. Inicialmente, podemos observar que quando uma doença sistêmica é o principal fator etiológico, ou seja, o paciente tem que ter obrigatoriamente essas doenças sistêmicas para que tenha associado a ela essa doença periodontal. Como podemos ver aqui, nós podemos citar algumas desordens genéticas, como síndrome de Down, lúpus eritomatoso, doenças de imunossuficiência adquirida, como podemos citar o HIV, e, além disso, doenças inflamatórias, como também podemos citar a epidermose bolhosa. Com relação a isso, é necessário, de fato, avaliarmos, e quando o paciente apresentar essas características, além do estágio e do grau, nós também devemos colocar na classificação esse tipo de doença sistêmica agregado à nossa classificação. Por outro lado, nós também podemos observar que a doença sistêmica ela pode deixar o paciente mais susceptível ao desenvolvimento da doença periodontal. E isso induz uma evolução mais rápida, pois a patologia ela pode mudar a reação do corpo perante a infecção e pode aumentar a sintomatologia da periodontite. Como podemos ver, há, então, algumas condições que podemos citar, como o diabetes, o estresse e o tabagismo. Essas condições, como eu já havia dito, elas podem modificar a reação do corpo, induzindo ao paciente uma infecção e aumento do sintoma da periodontite, provocando nesses pacientes o desenvolvimento mais rápido.
Muito obrigada, pessoal. E qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente pelos nossos números que vocês já têm ou através do nosso grupo de WhatsApp.